A pergunta é, peraí, óculos. Em quais outras situações as mulheres se sentem constrangidas e os homens não notam? Pronto. Esta pergunta vai ajudar, apareceu, né, Gil? Essa pergunta vai me ajudar a entrar no foco, no tema da live. É o seguinte: segunda-feira eu fiz um monte de stories. Acho que bastante gente viu aqui, né? Quase 15 minutos de stories. Foi um vídeo muito grande. E vou continuar mexendo no cabelo, superem. Ainda mais que eu acabei de secar, ele não tá maravilhoso. Ei, Ju, ei, Cibele, obrigada. Então, eu fiz uns stories polêmicos, recebi várias mensagens de mulheres concordando com aquilo que eu estava dizendo. E uma coisa muito importante, não estou dizendo que é a mais, mas uma coisa muito importante, é que os homens a quem eu me referia, eles compreenderam que eu estava falando com eles, sabia? E eles me mandaram mensagens. Todos que assistiram, não foram todos que mandaram mensagens, mas todos que assistiram me escreveram pedindo desculpas, dizendo, enfim, pedindo desculpas. O que aconteceu para quem chegou agora, para quem boiou? Eu me emputeci. Na verdade, eu fiquei aborrecida e eu fiquei muito incomodada com um comportamento que começou a se repetir nos últimos dias, que é um excesso de mensagens bobinhas, assim, mensagens de oi linda, ei linda, mas que foi a gota d'água. E aí eu achei muito importante, ei Heloísa, eu achei muito importante trazer, porque era algo que estava me incomodando, era algo que eu já tinha compartilhado com outras pessoas, com pessoas próximas. Eu compartilho, geralmente eu levo com muita paciência, eu trato desses assuntos. Opa, câmera, volta o foco. Eu trato esses assuntos com muita paciência. Eu sou super educada e não deixei de ser educada em nenhum momento. Mas, enfim, chegou um pouco no meu limite e eu percebi que eu tô aqui falando para vocês, orientando como vocês podem ter uma comunicação mais consciente. E ter uma comunicação mais consciente, ela passa por desde você ter autoconsciência, perceber o que você está sentindo, para depois o falar com o outro é a ponta do iceberg. Se comunicar conscientemente, de forma assertiva, começa primeiro com você. E quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então não é à toa que eu estou aqui compartilhando os conhecimentos com vocês. Mais do que gostar de ensinar, mais do que gostar de compartilhar. E Ricardo, boa noite, que bom que você está aqui. Mais do que gostar de compartilhar, mames, eu gosto mesmo é de aprender. A Suela é muito boazinha, ela gosta de compartilhar. Não, eu gosto muito de aprender as coisas novas. E Thelma, um dos jeitos mais eficazes da gente aprender alguma coisa é ensinando. Porque quando você ensina, você está pensando sobre aquilo, você está falando sobre aquilo, você está trazendo consciência, você está com energia, colocando energia naquilo. Então, quem ensina, aprende. É o melhor jeito da gente aprender as coisas. É por isso que eu gosto tanto de compartilhar as coisas com vocês. Então, por que eu resolvi falar? É a primeira vez que me mandam mensagem falando de oi linda, oi princesa. Não, não é. Só que talvez, eu não sei por que agora eu resolvi falar, na segunda-feira eu resolvi desabafar. Mas talvez tenha a ver com coerência, com uma coerência interna.
Se eu estou aqui toda semana, às vezes até com mais frequência, dizendo para vocês como é importante a gente observar o que a gente está sentindo, respeitar o que a gente está sentindo e comunicar isso, como é que eu vou deixar passar? Como é que eu vou receber algumas mensagens cujo conteúdo eu recebo mensagens cujo conteúdo eu não gosto, não me agrada, me incomoda, me causa desconforto, e aí eu vou agradecer com uma carinha feliz? Tô sendo incoerente, não tô sendo sincera. Alguém me perguntou na outra live, como é que você faz, Suelen, para falar sempre o que você pensa, o que você sente? Sou sincera e honesta. Então, eu acredito que tem a ver com isso, com esse foi o gatilho. Eu ter essa necessidade de ser coerente com as coisas que eu falo, que eu faço. Então, quando eu vi uma, duas, três, cinco mensagens se repetindo com teores que estavam me incomodando, ignorar é uma possibilidade muito fácil. De novo, não resolve. Quantas vezes vocês já ignoraram alguma coisa incômoda? Quantas vezes dentro de um relacionamento você tá lá, você, seu marido, sua esposa, seus filhos, você sente que tem alguma coisa errada, mas ninguém fala nada a respeito daquilo. E vocês deixam, nós, eu no meio. E aí a gente vai deixando os buracos. Ninguém fala nada. Aquilo ali tá incomodando, mas você ignora, você deixa pra lá, você finge que não é com você e deixa pra lá, não vale a pena o conflito, não vale a pena eu falar disso. E aí você vai varrendo pra baixo do tapete. Aquela emoção não vai embora, aquele desconforto não vai embora. Não vai. Então eu sinto isso, assim. Me incomodou e, por coerência da minha alma, eu precisei compartilhar. E assim, foi realmente um estudo para mim de inteligência emocional, de autoobservação, porque, né, eu não respondi na hora da raiva, eu não respondi no quente, deu vontade, mas se eu tivesse respondido no quente, no calor, não ia ter sido do jeito que foi. Então, assim, um dia inteiro se passou, mais de um dia. Teve mensagens que eu levei semanas para digerir, até eu conseguir externalizar isso aqui para vocês da forma que foi. Sem ofender ninguém, sem jogar culpa em ninguém, trazendo responsabilidades. E para quem assistiu, vocês perceberam que eu falei basicamente de mim, de como eu estava me sentindo, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu julgo, de como eu não julgo. Eu estava falando ali de mim. O meu objetivo não foi punir, não foi humilhar, não foi que as pessoas se sentissem envergonhadas, não foi que elas se sentissem culpadas, não foi. O meu objetivo foi falar de mim, foi resolver uma questão. Porque se eu não falasse, se eu ignorasse, podia resolver. Mas podia não resolver e a pessoa ia continuar. Ou então, se eu continuasse respondendo educadamente, com oi, obrigado e uma carinha feliz, vou fingir que eu ouvi o que você me falou, eu ia estar mentindo pra mim. Então, no fim das contas, né, Cibele, é sobre mim. E aí eu quero trazer essa reflexão. As coisas são sobre a gente, são sobre nós. Exatamente. É sempre sobre a gente. Como a gente reage é sempre sobre a gente. Teve alguém que me falou, né, um dos rapazes que me segue, que falou assim: Suelen, eu concordo com quase tudo do que você falou, mas às vezes você generaliza uma opinião. Eu falei: tem razão.
E aí eu queria vir aqui deixar claro que é a minha opinião. Inclusive, quando eu falei assim, gente, tem homem que é mais direto e que veio, que já me mandaram isso. Sueli, eu posso ser o seu brinquedinho, você faz o que você quiser comigo, Ivana. E aí teve gente que falou assim pra mim, nossa, aí sim eu gosto. Então, assim, eu estava falando de mim, sobre mim. Tenho consciência de que tem muitas mulheres que pensam parecido comigo e elas me mandaram mensagens. Nem todas mandaram mensagens, mas muitas concordam. Mas aqui eu quero deixar claro: tudo que eu falo é dentro do meu ponto de vista, das minhas crenças, do meu modelo mental, daquilo que eu acredito. Então, vocês não precisam e nem devem levar como verdade absoluta. Muito, quase tudo do que eu trago aqui é porque eu estudei para falar. Então, assim, tem estudo de neurociência, tem estudo de psicologia positiva, tem o estudo de comunicação não violenta. No meio disso, tem as minhas crenças, os meus achismos. E aí vocês filtram. Cabe a vocês desenvolver o senso crítico de vocês. E todo mundo é capaz de desenvolver o próprio senso crítico. Então, assim, de novo, já houve um momento aí na minha vida que eu achava que eu era dona da verdade. E talvez eu ainda ache, disfarçado. Mas, nesse momento, aquilo que eu tô compartilhando com vocês, eu não tô dizendo que as coisas têm que ser assim assado. Tanto é que eu não crucifiquei em nenhum momento as pessoas que me mandaram as mensagens. Porque, de novo, eu juro, eu não acho que é má intenção. Não acho. Do mesmo jeito que nós nos equivocamos muito, nós mulheres e seres humanos, a gente se equivoca a todo momento, a gente acredita numa coisa, amanhã a gente começa a acreditar em outra. Eu acredito no poder da orientação, da educação. Porque, de novo, quando eu falo que a comunicação não violenta ela transforma, ela vira a chavinha da gente, que não é, né? Exato, Sibeli, não é sobre falar bonito, é sobre como você olha para as coisas. Qual que é o cerne disso, dessa comunicação consciente? É você observar que você julga e aí tá tudo certo. Porque quando você observa que você julga, o mindfulness, né? É o estado de presença. Na hora que você observa que você julga, você já saiu do lugar de dono da verdade. Esse é o segredo, é isso que é muito bom. Então, sabendo que é, fomos criados, fomos criados. Fomos criados num padrão, dentro de um paradigma de dominação. E, e na hora que acontece alguma coisa que desagrada, a gente quer logo culpar o outro e julgar o outro. Eu entendo que aquele desabafo da segunda-feira, ele remete a tudo isso, remete ao respeito a mim mesma, eu não vou agradecer uma coisa que eu não gosto, eu não vou ignorar porque não é do meu feitio ignorar, eu enfrento as coisas. Ahn, E eu também não vou esculhambar a pessoa porque também não faz parte de mim. Isso, eu não já tive muita vontade e já fui muito essa pessoa, tá? Já fui muito essa pessoa que esculhambava os outros, muita. Quem merecia. Então, um desavisado perto de mim, ele saía até perdido, porque eu sempre fui ótima para dar fora nos outros, para situar gente sem noção. Sempre fui ótima. Só que hoje eu entendo que não é por aí, porque meu objetivo é maior do que esculhambar, fazer a pessoa ficar com vergonha ou a pessoa se sentir mal, porque eu não ganho nada com isso. Eu ganho que talvez a pessoa nunca mais vai me importunar. Mas e aí?
ela vai aprender alguma coisa? Ela vai ser uma pessoa melhor? Ou ela vai agarrar um ódio de mim e ainda vai sair pra vida com raiva de mim? Não quero. Não gostaria. Então, respondendo a pergunta, quais outras situações as mulheres se sentem constrangidas e os homens não notam? E aí, mulheres, vocês querem responder? Além de. Podem ir respondendo aí, quais outras situações que vocês se sentem constrangidos e os homens não notam? Porque eu acho que é isso. Eu acho que tem os que notam e insistem, e tem os que não percebem o que estão fazendo. Eu falei das cantadas, que nem sempre a gente gosta. Ah, Sueli, aí é difícil saber. É difícil, é por isso que a gente avisa que não gosta e separa. O mansplaining. Mansplaining é aquilo que eu também expliquei mais ou menos, que é quando isso acontece muito em reunião de trabalho. Você está explicando uma coisa numa reunião de trabalho, e aí eu falo assim: então, gente, é o seguinte, o céu é azul. Aí quando eu termino de falar, vem um homem, um colega ou um chefe, e fala: então, gente, como a Suelen falou, o céu é azul. Ele não precisava ter dito. E isso é uma coisa que costuma acontecer em ambiente de trabalho. O homem pega aquilo que a mulher falou e aí ele explica de novo. E isso está tão enraizado no nosso hábito que ninguém nem percebe. Nem as mulheres percebem que fazem esse tipo de coisa. Outras coisas que o homem faz e que mulher se sente constrangida. Interromper, tem uma expressão para isso também, que é o interrupting. Isso aí eu vou fazer uma defesa, porque eu acho que mulher, quando fala muito, também interrompe muito. Nós, quando falamos demais, a gente também tende a interromper também muito e interromper todo mundo, tá? Interrompe homem, interrompe mulher, interrompe todo mundo. Mas eu já passei por isso também, de novo, em reuniões. Trabalho, no trabalho isso é muito comum de acontecer. Que é, especialmente se você é minoria, se tem poucas mulheres no ambiente, que são os homens não darem voz para as mulheres. E isso vem de muito lá de trás. E, de novo, isso está tão enraizado no nosso comportamento social que não se percebe. Então, alguém fala, teve também um comentário que falou para mim assim: Suelen, eu acho que você é meio feminista. Eu falei: você jura que você reparou? Não é sobre ser feminista, é sobre defender e buscar promover o direito das mulheres. Então, para mim, no meu caso, não é questão de ser feminista, é questão de, de defender o direito das mulheres. E aí, para quem tem birra com o feminismo, deixa eu explicar rapidamente. Existe uma repressão de tantos anos. Eu não sou a melhor pessoa para falar de feminismo, eu não estudei o movimento feminista, mas eu sempre defendi o direito das mulheres. A questão é que eu compreendo, do mesmo jeito que eu compreendo a falta de noção dos homens, eu compreendo também, às vezes, a fúria das mulheres. Porque quando você fica muito tempo reprimido, você vai agarrando ódio. Lembra? Tá vendo, gente, como. Eu acho isso tão perfeito, porque assim, a gente pode falar de neurociências, aí a gente pode falar de meditação, e a gente pode falar de história e de realidade socioeconômica e política. No fim, tudo se junta. Quantas vezes eu já falei aqui para vocês sobre quando a gente não digere uma emoção, quando a gente não resolve uma situação que está incomodando. Vamos lá. Quando a gente não resolve uma situação que está incomodando a gente fica com aquela emoção desconfortável gerada pela emoção aqui dentro da gente, agarrada. Anos vão se passando e você não resolve aquilo. Especialmente se você é a boazinha, se você vai perdendo o seu poder de fala, se você vai perdendo o seu poder pessoal, seu poder de ação.
vai gerando ressentimento dentro de você. Aquilo vai te dando uma raiva e vai só crescendo até que um dia você explode. Por que que vocês veem muitas mulheres feministas enraivecidas? E aí vocês pegam esses exemplos para poder diminuir, descartar e desmoralizar tudo que se fala sobre feminismo e defesa do direito das mulheres. Porque falta compreensão. Do mesmo jeito que os homens têm atitudes violentas, agressivas e desrespeitosas por pura ignorância, tem a maldade, mas tem a ignorância. Tem a parte cultural. As mulheres que se sentiram oprimidas durante a vida inteira ou durante toda uma história, na hora que elas chegam numa reunião de trabalho, e aí tem 5 homens e tem ela, e esses 5 homens não deixam ela falar, ela fica muito revoltada. E aí quem tá do outro lado talvez não entenda o lugar dela. Não entenda, nossa, mas precisa disso tudo? Só porque eu te interrompi, você também fala pra caramba e me interrompe. Precisa disso tudo porque não tá vindo de agora. Do mesmo jeito, algumas pessoas podiam ter pensado a mesma coisa do meu desabafo. Nossa, Sônia, mas precisa disso tudo? Meu sonho era ficar recebendo um monte de mensagem dizendo que eu sou linda e maravilhosa. Você não tá valorizando. Quantidade de mulher que quer receber mensagem de elogio e você tá aí discriminando. É porque você, quando julga que é exagero, você tá olhando só a pontinha do iceberg. Você não tá fazendo o esforço de tentar entender o que tem por trás disso. E que talvez a pessoa tá reagindo ali naquele momento por algo lá de trás. Do mesmo jeito que é muito fácil eu simplesmente dizer: todos esses homens que me mandaram mensagem são os escrotos, babacas e machistas. Não vai me adiantar muita coisa. E eu realmente não acredito nisso. Podem ser? Podem, mas eu conheço eles? Não conheço. Não conheço. Não conheço uma pessoa que trocou 2 mensagens comigo para eu colocar ela nessa caixinha de machista, babaca, escroto. Se eu estivesse convivendo com a pessoa, se a pessoa estivesse reiteradamente cometendo os mesmos erros e mesmo com orientação, escolhesse continuar tendo a mesma atitude, é uma coisa. Eu tava pensando, né? Por que a gente julga os outros? E aí eu concluí o seguinte: Cibele, a gente tem muita dificuldade de olhar para as nossas sombras. Muita dificuldade de olhar para as nossas sombras e temos muita dificuldade de assumir responsabilidade. Então, sutilmente, a gente vai se dissociando do que tem a ver com a gente, jogando para o outro. E aí eu fui pensando em exemplos. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não gosto de gente que grita. Não gosto. Eu, Suelen, não gosto de gente que grita. Então, se eu for numa palestra e o palestrante for daqueles escandalosos, não gosto. Às vezes eu tô aqui, caio numa live e a pessoa é daquela escandalosa, eu não gosto. Não gosto. O que eu faço? Não assisto. Não acompanho. Porque eu não gosto. Mas eu fui fazendo um filtro e tentando lembrar qual é a tendência, até a minha, é falar mal da pessoa. Nossa, aquela pessoa é péssima. Então é meio assim, digamos que Cibele grita. E aí Cibele vai fazer uma live. Eu vou assistir a live da Cibele e a Cibele vai estar gritando. Ao invés de eu simplesmente não voltar mais na live da Cibele, qual é a tendência nossa de ser humano? E aí, se eu estiver
falando besteira, vocês podem discordar. Ou mesmo se eu não estiver falando besteira, mas vocês discordarem, vocês podem discordar. Pode discordar de mim, tá? Não é porque a live minha que vocês não podem discordar de mim. Mas qual é a tendência? Nossa, a Sibeli é muito chata. Nossa, a Sibeli, ela é horrível, péssima palestrante. Nossa, escandalosa. A gente pega e julga a pessoa porque o comportamento da pessoa causou um desconforto em mim. Tá, Sueli, mas às vezes as pessoas elas causam desconforto na gente, não causam? Causam. Mas vamos começar a fazer autoanálises? Qual é o meu objetivo nesta live? Que eu já vi que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, mas aí eu vou respondendo depois. Faço outra live para responder outra pergunta. Mas qual que é o objetivo dessa live? É trazer a mensagem seguinte: é necessário todos nós fazermos autocrítica, uma autoanálise. A gente não precisa se criticar, mas a gente precisa se autoanalisar. E para a gente fazer uma autoanálise, não é ficar olhando pra gente e se xingando e se chicoteando. Precisa ser com gentileza. Para você conseguir fazer essa autoanálise com gentileza, é importante você ter um método para te ajudar. Porque senão você fica louco. Vai começar a encontrar um monte de sombra, um monte de defeito e vai se odiar. O Mindfulness é uma opção para você. Não estou aqui propagando o Mindfulness, mas estou dizendo assim, alguém criou, estudou, já pesquisou, já comprovou que funciona, então para que você vai inventar a roda? Pega o Mindfulness e começa a praticar a autogentileza e começa a se analisar. De novo, sendo gentil com você mesmo. Não é para ficar se colocando defeito, como cão arrependido, chorando pitanga, se achando a pior pessoa do mundo porque você errou, porque todo mundo erra o tempo inteiro. É sobre você olhar e falar, tudo bem, errei aqui, como é que eu acerto? Então essa live ela é sobre a necessidade de todos nós nos colocarmos nesse lugar de humildade, de autoanálise. Às vezes, tem pessoas que fazem coisas que nos machucam, que nos incomodam? Tem. E nós temos o direito de pedir essas pessoas para não fazerem? Temos. Foi isso que eu fiz. As pessoas me mandaram mensagens, as mensagens me incomodaram, eu pedi para elas não fazerem mais e cabe a elas decidir se elas vão atender o meu pedido ou não. E foi por isso que eu busquei a melhor forma de fazer o pedido. Eu não quis xingar ninguém, eu não quis ofender ninguém, eu não quis culpar ninguém, não quis constranger ninguém. Eu só quis pedir, por favor, entenda o meu lado, pode atender? E assim, eu acredito que eu aumentei consideravelmente a chance. Exato. Eu aumentei consideravelmente a chance do meu pedido ser atendido. Voltando para a autorresponsabilidade e como a gente sai dela e joga no outro, por meio dos nossos julgamentos, uma coisa é alguém falar algo, fazer algo, aquilo me incomodar e eu avisar. Agora, por exemplo, voltando à parte de eu me incomodo com pessoas que gritam. Eu, Suelen, por conta do meu perfil, da minha personalidade, do meu histórico de vida, eu, Suelen, me incomodo profundamente com pessoas que gritam. Eu, Suelen, tem a ver comigo. Então, se a Cibele fala gritando, a Cibele ela não é insuportável. Eu não suporto por conta do meu histórico de vida, por conta da minha personalidade e do meu jeito. Mas a Cibele não é insuportável porque ela grita. E com certeza vai ter gente que vai amar a Cibele gritando. Do mesmo jeito, beleza. Tem gente que acha que eu sou bonita, mas com certeza tem gente que não acha. Com certeza tem gente que não acha. Então, a pessoa que acha que eu sou bonita é porque eu atendo aos padrões dela. Pra ela, quando ela me olha,
ela tem sentimentos confortáveis. Ela sente coisas agradáveis quando ela olha, porque a minha pessoa, o meu rosto, traz isso para ela. Se ela me olha, e aí ela diz que eu sou bonita. Digamos que eu trago alegria para ela quando ela olha o meu rosto e acha que é bonito. E se ela olha para o meu rosto e meu rosto não está dentro dos padrões dela, ela vai dizer que eu sou feia. Então eu não sou feia e não sou bonita. Eu sou eu. Para os padrões do mundo, não vou ser hipócrita. Para os padrões em que a gente vive, de magreza, de cabelo, de rosto, etc., eu e mais um monte de gente, a gente responde por um padrão. A gente está dentro desse padrão. Mas se o padrão, se tivesse na moda ser gordinho rechonchudo, com cabelo crespo e negra, eu ia estar totalmente fora da moda. Porque a gente vive numa sociedade racista, preconceituosa e tudo mais. O Ricardo tá falando aqui de casamento. O Ricardo, ele pode ter uma visão de casamento. Ele quer casar de novo, provavelmente. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que Ricardo tenha na cabeça dele o seguinte: casar é ótimo, casar é maravilhoso, porque dentro da história. Então, quem for conversar com o Ricardo vai falar: cara, casa mesmo, casar é muito bom, casar é ótimo, casar é maravilhoso, porque dentro da história do Ricardo, casar é ótimo, casar é maravilhoso. Para outras pessoas, casamento vai ser um inferno. Então, não é sobre o casamento. Não é sobre o casamento. O casamento, ele é neutro. É a gente que julga. As pessoas são neutras. A gente que julga. E a gente julga de acordo com o que a gente sente quando a gente se depara com aquela pessoa. Então, quem vem aqui na live e gosta de mim, e me recomenda, e me elogia, e diz que eu sou ótima professora, que etc e tal, é porque quando vocês estão aqui comigo, vocês sentem coisas confortáveis e agradáveis, sentimentos confortáveis e agradáveis. Então, gente, deixa eu contar o segredo. Não é sobre mim, é sobre vocês. É porque vocês entendem o que eu falo. Porque vocês se sentem felizes, porque vocês aplicam o que eu falo, aí vocês veem aplicabilidade na vida de vocês, veem resultado, aí vocês se sentem felizes, se sentem satisfeitos, se sentem orgulhosos de vocês mesmos, se sentem curiosos, se sentem mais interessados. Vocês se sentem bem. Como eu provoco isso em vocês de alguma maneira com aquilo que eu falo, aí vocês voltam esse julgamento para mim em forma de elogio, como a gente aprendeu. Ah, a Suelen é maravilhosa, a Suelen é ótima, ela explica, mas tem a ver com a nossa interação. Se alguém entrar aqui e não entender bulhufas do que eu falei, vai achar que eu sou péssima. Isso não tira a minha responsabilidade, nem o meu bônus de explicar as coisas da forma mais clara e objetiva que eu consigo. Para que todo mundo entenda, para o máximo de pessoas entenderem. Isso não tira meu mérito. Mas, de novo, quando a gente julga, é sobre a gente. Então, quando eu quero, né, que você fale mais baixo, ou quando eu quero que você não fale palavrão. Por que você não quer que eu fale palavrão? Porque pra você é algo que te incomoda. Super entendo. Pra você é algo que te incomoda e aí você gosta tanto das coisas que você ouve que pra ficar perfeito,
podia tirar esse palavrãozinho. Então, de novo, é sobre você. E, e assim, opa, tá um monte de gente me mandando mensagem aqui, tô recebendo. Então, no fim das contas, a gente ganha muito, e não tô dizendo que a gente ganha muito, 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 se a gente começar a trazer pra gente, assim, por que que você quer, vou dar outro exemplo prático aqui, mulher, mulher, mas homem faz isso também. Homem ciumento implica com roupa, né? Se tá curta, se tá decotada, mas como aqui tem mais mulher, vou dar um exemplo. Mulheres, vocês também gostam de mudar a roupa dos maridos, namorados? Você olha pra roupa da pessoa e fala assim: nossa, gatinho, mas deixa eu dar uma reestruturada, deixa eu colocar uma roupa do jeito que eu acho que vai ficar mais bonito. E aí você pega e vai pra mudar a roupa da pessoa, o guarda-roupa inteiro da pessoa, o cabelo da pessoa, o corte de cabelo da pessoa, a barba da pessoa, o perfume, tudo, pra ficar dentro do seu padrão. Aí quando fica dentro do seu padrão estético, você fala assim: nossa, tá lindo, tá ótimo. A pessoa não tá gostando, tá se sentindo tá se sentindo um robô ali dentro, não escolheu nada, mas você se sente melhor. É, reveja isso, porque sutilmente, sutilmente estamos entrando na liberdade da pessoa. Uma coisa é o homem pedir opinião e falar assim: ah, eu gosto do jeito como você se veste, Suelen, eu acho que você tem bom gosto, você pode escolher minhas roupas. A outra é a gente insistir e querer transformar o ser humano num Ken, no namorado da Barbie, no marido da Barbie, porque é como a gente se sente mais confortável. Então, quando eu olho lá pro meu namorado, pro meu marido e penso assim: eu vou mudar essa bermuda, vou mudar o corte de cabelo, esse perfume eu não gosto, é porque ele é muito cafona. Ah, ele é muito cafona. Pode ser cafona, dentro do seu padrão estético, dentro daquilo que você acredita, dentro do seu modelo do que é moda, ele é cafona. E aí quando você olha pra ele e ele tá todo desgrenhado, todo descombinando e não tá nada, não, conversa com ele. Não precisa arrumar outro. Você pode explicar pra ele e falar assim: "Olha, pra mim, meu padrão estético é, de novo, é sobre a gente uma coisa, olha como que vai começar a briga. Você vai virar pra ele e vai falar assim: pelo amor de Deus, que roupa cafona, vamos mudar. Muda agora. Aí o cara não tem voz, pode até deixar mudar, porque geralmente os homens deixam, eles deixam pra não arrumar briga, porque o povo pra querer evitar conflito igual homem. Deixa pra não arrumar briga, só que depois fica meio insatisfeito. E aí vai acumulando um monte de coisinhas. Então, assim, pensa. Ah, você pode virar pra ele e falar: meu amor, eu tenho um senso estético muito diferente do seu. E aí, quando eu olho, eu fico agoniada. Que agonia que dá, né? Nossa, eu fico agoniada porque, pra mim, você ficaria muito mais bonito no meu julgamento, do meu padrão estético, você atenderia muito melhor o meu padrão, entende? Fala de você. Você atenderia muito mais o meu padrão estético se você se vestisse dessa maneira. É um sacrifício muito grande para você mudar? Ou será que você pode mudar as suas roupas? E aí ele vai escolher se ele quer mudar de roupa ou não. Você pode fazer pedidos. Você pode fazer pedidos até absurdos. A pessoa tem que saber onde é que ela está se metendo. Se ela quer aceitar ou não. Mas não é isso que a gente faz. A gente vira para a pessoa e fala assim: você é brega, você é cafona, você se veste mal, você não sabe se arrumar, você é desleixado, você é preguiçoso, você é relaxado, você é tudo isso. A pessoa não vai receber isso com bons olhos, porque ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta. E qual que era o seu objetivo no. Ai, o meu objetivo é deixá-lo mais bonito. Mentira! Outra coisa que a gente precisa aprender aqui, a assumir. Você não quer trocar a roupa dele porque você quer que ele fique mais bonito. Você quer trocar a roupa dele
Porque quando você julgar que ele está mais bonito, você vai se sentir bem. Então, o seu objetivo é se sentir bem. Você não quer que eu pare de falar palavrão porque é bom pra mim. Você quer que eu pare de falar palavrão, que você vai se sentir mais confortável ao me escutar aqui sem falar palavrão. Perceba que eu acho que eu não falei nenhum palavrão até agora, hein? Ó como eu tô legal. Você não quer, eu não quero que a pessoa pare de gritar porque eu acho que é melhor pra ela. Ah, eu acho que se você gritasse menos na sua palestra, você ia ter muito mais sucesso. Pode ser que sim, porque daí mais gente que não gosta de pessoas que gritam te assistiriam. Mas entende? Essa vai pra você, tá, mãe? Que vive querendo que eu não corte o meu cabelo, porque ela não gosta do meu cabelo curto. Por quê? No senso estético dela, o cabelo curto não atende. E aí ela gosta de olhar pra mim e ver que eu tô combinando. E não pensa que eu não fiz e não faço essas coisas. Eu faço. Só que aí eu tenho cada vez mais consciência. Às vezes, com os meus estagiários, eu peço para eles fazerem uma coisa, uma arte. Aí eles aí me mandam. Aí eu não gosto. Ao invés de eu já tenho plena consciência, eu não acho que é porque eles são incompetentes, não sabem fazer, não entenderam. Não, eu já mando para eles na real. Eu converso com ele, eu falei, gente, olha só, eu tenho um padrão estético e dentro desse padrão estético, esse negócio torto não tá me agradando. Eu não sei explicar racionalmente, eu só sei que é isso. O que vocês podem fazer a respeito? Vocês podem mudar ou vocês podem me convencer? E olha, e isso é pra ela, exatamente. Mas eu e ela a gente já conversou sobre isso muitas vezes e a gente morre de rir. Que como diz ela, quando meu cabelo tá curto, eu fico com o pescoço desse tamanho, que a gente tem um pescoção. Exato, porque é a mãe, ué, eu sou um pedacinho dela, então ela olha pra mim, ela quer que eu esteja a coisa mais bonita do mundo, porque tipo, foi ela que fez. É natural isso. Imagina que mãe não vai fazer isso com o filho. Mas pode aprender a não fazer. Igual eu falei, você acha que ela gosta que eu fale palavrão? Você acha que quando ela tava aí, não sei se tá ainda. Tá aí ainda, mames? Ela tava aí. Que quando eu falo e ela não vem e me dá uns toques depois. Mas ela entende também. E ela tá aprendendo. Porque eu vou conversando com ela. Porque chateia. Por mais bem resolvido que a gente seja, agora eu vou chegar nessa parte, eu não li quase pergunta nenhuma. Eu vou fazer uma outra live para ler perguntas, para responder as perguntas. A gente fica chateado. A gente não gosta de ficar recebendo. Vocês gostam? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de ficar recebendo pitaco na vida de vocês? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Pitacos não solicitados, essa frase é ótima. Vou fazer um post pra gente eternizar, tá? Pitacos não solicitados sempre são julgamentos. Sempre são. E ninguém gosta de se sentir julgado. E aí eu vou fazer vou confessar. Não foi fácil pra mim fazer aqueles stories. Valeu, Ricardo, foi ótimo ter você aqui. Não foi fácil pra mim fazer os stories. Eu fiquei com medo de chatear as pessoas. Eu fiquei com medo das pessoas me julgarem mal. Eu fiquei com medo das pessoas ficarem muito magoadas com o que eu estava falando. E é aí que eu entendi que de fato eu tinha que fazer. Falei, então é aí que eu tenho que fazer. Porque se eu tô. A maioria das pessoas que se inscreveram no workshop Você Mais Consciente foram mulheres. E elas me mandaram mensagens, muitas, dizendo que se inscreveram no workshop Você Mais Consciente porque elas têm dificuldade de dizer o que elas pensam e o que elas sentem. Então foi mais um motivo, foi mais uma coisa que me impulsionou a falar. Porque para eu entender que mesmo a gente aprendendo e ensinando, vai vir
O medo de você magoar uma pessoa, de você... Por que a gente deixa de falar muitas vezes? Porque a gente tem medo de magoar as pessoas. Porque a gente se importa com as pessoas. Então, eu nunca vi os moços na vida, mas me importa. Não gostaria que eles se sentissem mal por minha causa. Gostaria que eles assumissem a responsabilidade. Assumiram? Não posso evitar que eles tenham sentido mal. Não posso evitar que eles tenham sentido vergonha e culpa. Mas aí isso é com eles. Eles é que tem que resolver. A psicologia já explica, né? Cada um com seu cada um. Você pode. É muito difícil ouvir uma crítica. É muito difícil ouvir crítica. E mesmo que a crítica ela venha disfarçada. Por isso que a gente fala na CNV que existe as orelhas de girafa e as orelhas de chacal. As orelhas de girafa, elas fazem a gente escutar as coisas com mais compaixão. Porque às vezes você vai falar, isso já deve ter acontecido com vocês, você vai falar a coisa mais amorosa do mundo e se a pessoa tiver com a pá virada, ela vai escutar aquilo como uma ofensa. Vai escutar como uma ofensa. Aí você tem que ter duplamente mais paciência. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui que dá tempo de eu responder. Tem um monte, né? Tirando o meu amigo que ficou me zoando, perguntando se vai ter palavrão, minha linda, e se eu vou falar. Outra aqui. Gosto muito da CNV, porque eu faço isso muitas vezes sem saber. É um processo gradativo, certo? Exato. A comunicação não violenta é um processo gradativo. Só que quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais isso vai fazendo parte de você. E eu acabei de me dar conta o quanto que isso está se enraizando em mim. E eu tô ficando muito feliz, muito orgulhosa, muito feliz. Porque eu acabei de perceber que eu falo muito da comunicação, né, Damiana? Eu falo muito da comunicação da gente, né, ativa, eu falando. Mas tem a comunicação que sou eu escutando. E eu preciso também aprender, dá para aprender. Dá para aprender. Se você quiser sofrer menos na vida e levar as coisas menos pro pessoal, você precisa aprender a escutar com um ouvido mais generoso as coisas. Então eu acabei de perceber que eu também, além de aprender a falar, eu também estou escutando, lendo as coisas com muito mais neutralidade. As coisas cada vez menos são sobre mim e cada vez mais são sobre as pessoas. Isso poupa a gente de detestar as pessoas, de brigar, de arrumar treta, de odiar as pessoas. Muito bom. Mais pergunta aqui. Falar sobre insegurança e apego. Eu acho que eu vou deixar essa pergunta. Eu vou fazer. Eu juro, hein? Eu vou fazer. Então, na próxima semana eu faço uma live que dá para encaixar insegurança e apego. Sobre insegurança dá para falar um pouco. Quando eu disse que eu senti medo, isso era insegurança, porque a gente quer a validação das pessoas, mesmo que inconscientemente, mas a crítica a gente não quer. Então, você que está no lugar de ouvinte, você precisa ter muita empatia, especialmente para quem é pai, mãe, marido, ou seja, todo mundo, né? Basta você conviver com alguém. Trabalho. O que faz... Porque talvez fique para vocês assim, pô, Sueli, mas como é que eu vou saber quando eu devo validar ou quando eu devo ficar com a boca fechada? Quando é que eu vou saber que eu devo fazer isso? É empatia. Isso aí, Flávia, é empatia. Quando você se conhece bem, você consegue perceber também o outro. E aí você consegue perceber o momento do outro.
você consegue perceber o sentimento do outro. Exatamente, Flávia. E na CNV a gente ensina também, e eu ensino isso, tenho exercícios e tudo mais lá no workshop, no Você Mais Consciente. Aliás, gente, hoje é o último dia para se inscrever no Você Mais Consciente, tá? Até meia-noite, quem quiser ainda dá para se inscrever no Você Mais Consciente. Meia-noite não, né? 11h59. Então, você também precisa, a gente também precisa, né? Nós precisamos aprender a escutar empaticamente. E isso passa pelo autoconhecimento, porque daí você vai conseguir entender a escuta empática, Cibele. Tem vários exercícios para você praticar, mas é você escutar sem julgar. A tal ponto que você consegue perceber por trás das palavras da pessoa quais são as necessidades dela e qual é o sentimento dela. Porque nem sempre as pessoas falam. Aliás, a gente está vendo aqui cada vez mais como que as pessoas não falam sobre os sentimentos e as necessidades dela. Então, às vezes, a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um moço lá no meu YouTube gritando, xingando muito num vídeo que eu escrevi no título assim: beleza não põe mesa. E aí tem um conteúdo. Eu acho que ele não, com certeza ele não assistiu ao vídeo, pegou só o título. Gente, é sério, ele escreveu um texto desse tamanho dizendo que beleza põe mesa sim. Se eu for julgá-lo, eu vou dizer que ele é um louco sem noção. Praticando a escuta empática sem julgar, eu percebo que ali, por trás dessas palavras, é mais do que prestar atenção. É mais do que prestar atenção. É você realmente conseguir chegar perto de se colocar no lugar do outro. Esse moço que tá lá gritando no meu Instagram, no meu YouTube, xingando, dizendo um monte de desaforos, o que eu escuto empaticamente é que ele deve ter levado um monte de fora na vida, justificou isso para ele, ou então chegaram a dizer isso para ele, que ele é feio, ele deve ter ouvido isso na vida, que ele é feio, e que ele se sente muito frustrado por não ter alcançado um monte de coisas na vida, e ele acredita que é por conta da aparência dele. E aí ele tá tão frustrado que ele veio descarregar a raiva dele lá no meu YouTube. Isso é uma escuta empática. Mas normalmente a gente fala assim: Deus me livre, é doido. Então tem os exercícios. No meu YouTube tem exercícios para você escutar sem interromper, você escutar o sentimento, você escutar a necessidade. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Até tem, mas não vai dar para falar tudo. Aileen. Acho que não foi a resposta toda. Quanto a esses comportamentos, eles estão associados à falta de presença, alienação ou falta de conscientização? Para mim, as três coisas. Por que, que a gente julga o outro? Por que, que a gente se mete onde não é chamado? Por que, que a gente entra no YouTube, descarrega, grita, xinga? Por que, que a gente, dentro, totalmente fora de contexto, entra e vai dar uma cantada? Porque é fora de contexto. É fora de contexto. Você pegar um story meu que eu tô falando sobre cérebro, sobre emoção e pegar fazer uma cantada é fora de contexto. Então, sim, é falta de presença. É você não estar no momento presente, é você estar viajando na maionese, é falta de conscientização e é falta de empatia. Você tá pensando só em você e nem percebeu. Você tá pensando só em si mesmo e nem reparou. Porque somos egocêntricos. A gente tende mesmo a ficar pensando na gente, na nossa redoma, e não repara. Então vocês compreendem a importância de cada um de nós assumir o seu papel para ser a mudança no mundo? Quando eu falei, para fechar que está acabando, quando eu falei tudo que eu falei sobre o que me incomodava, eu não tinha pretensão de mudar o comportamento das pessoas para o resto da vida. Eu tinha a pretensão de que eles atendessem um pedido meu ali
e não façam mais comigo. Então, eu assumi a responsabilidade no que diz respeito à minha pessoa. E se eles me respeitarem, eu já estou feliz. Isso é egoísmo? Isso não é egoísmo. Porque eu não tenho, primeiro, que eu não sou Deus para querer mudar o comportamento do outro com o resto do planeta. Não sou mãe de ninguém. E segundo, que cada um de vocês aqui tem responsabilidade. Então, assim, eu gostaria que todas as mulheres conseguissem se impor com respeito, conseguissem falar e exigir. Exigir. Respeito não dá nem para pedir, né, gente? Respeito é uma exigência mesmo. Eu gostaria que todas as mulheres tivessem esse poder? Eu gostaria. Eu vou ficar batendo boca por causa de vocês? Eu não. Porque vocês são adultas, vocês têm a mesma responsabilidade e o mesmo potencial que eu. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo a minha parte, tô ensinando, orientando, compartilhando como eu fiz, para que vocês assumam a responsabilidade, vocês façam. Só para fechar, tá acabando. Muito obrigada. As perguntas que eu não respondi hoje é porque ficaram fora de contexto. Eu falei para fazer pergunta aleatória e deixa aqui, eu vou printar. Semana que vem eu respondo. Muito obrigada. E para lembrar, inscrições para o workshop ainda abertas, só até hoje. Aproveita que eu não sei quando vai ter outra inscrição. Um beijo!